chegou a ser dito sobre não matar antes disso? Porque... Sim, nós temos que, na verdade, os 10 mandamentos, como estão formatados, foram dados no Sinai. Certo, Né? para Moisés. Para Moisés, mas para frente. Porém... Aí ele podia falar, mas não, você tinha que ter falado antes. Ter falado pra Deus, né, mas falou, porque o princípio dos 10 mandamentos é anterior ao Sinai. Agora, o que me chama a atenção, Rodrigo, na história de Moisés, nesse comecinho, é que ele assassinou uma pessoa, cara. Esse é o problema. Ele era predestinado, mas ele também deu suas burradas. Cara, ele assassinou uma pessoa, assim. Ele deu suas burradas. Tanto é que, até antes da gente ficar chocado que ele assassinou uma pessoa, vamos fazer a pergunta psicológica. Por que ele fez aquilo? Olha que interessante. Proteger seu próprio povo. Mas do jeito errado. Povo, né? Não, Isso. sabia. Sabia? Sabia porque ele passou 12 anos com Joquebede. Então... Não, ele sabia que era o próprio Ele sabia, porque Joquebede era a mãe dele. E deve ter sentido por muito tempo essa raiva, essa angústia, né? Exatamente. Então, quer dizer... Tudo que eu aprendi de desenho e tudo mais, que ele não sabia e foi uma revelação, é mentira. Então ele sabia desde sempre que era o povo porque dele. no desenho é uma revelação. no desenho é uma revelação. Ele chega lá na parede, vê aquele monte de hieróglifos lá. Mas eu acho que é também assim, uma criança, ela sabe, mas ao mesmo tempo, conforme ela vai crescendo, eu acho que a cabeça... Ela vai notando e percebendo. Né? Aí você fica meio, mas o que é o certo? O que é o errado? Porque você falou que até os 12, né? Foi Até criado. os 12 que ele ficou pelo Joquebede. E aí depois você tem dali pra frente, a cabeça ainda está em desenvolvimento. Eu vou te falar que eu, lembrando aqui do meu pai com 10, 11 anos, eu lembro de coisas e hoje eu entendo algumas coisas que aconteceram que na época pra mim poderia ser normal. Assim. Não deixa de ser uma revelação, vai. Mas assim, tanto é que a psicologia mostra que acho que 70% ou 80% dos traumas que nós levamos para o psicólogo tratar foram criados na infância. Exatamente. Muitas tendências são criadas na infância. E Moisés passou a infância com a mãe legítima dele. E essa questão que eu até falei da possibilidade dele ter tirado o nome da divindade, ficado só com o outro, porque a gente vê isso entre os hebreus. Você sabe que quando um grupo étnico fica no estrangeiro muito tempo, ele pega características daquele lugar lá, sociais. Por exemplo, se você for aqui a Praça a Liberdade em São Paulo, você tem um monte de japonês lá, que o camarada tem o olho repuxado, tem o sobrenome japonês, mas ele torce por Corinthians e fala assim, o Corinthians perdeu, meu. Perdeu de novo, meu. Mas ele é japonês e come arroz com feijão. Pô, sacaneou os corintianos, Rodrigo. Ou os Tá japoneses. difícil mesmo, viu, cara? Ou os japoneses, né? O negócio tá difícil, viu? Vou tomar processo dos dois lados agora. Mas o que acontece? Ele é japonês. Veio pra cá, mas ele não sabe nada de japonês. É você, descendente de holandês, mas praticamente não sabe nada de holandês e tem muito pouco. Os hebreus no Egito estavam falando já mais egípcio e tudo, pegaram nomes. Então, por exemplo, dando mais uma vez a ilustração do japonês. Ele tem um nome lá, sobrenome Hirata, né? Hirata. Mas o nome dele é Carlos. Carlos Hirata. Você sabe que ele é japonês pelo sobrenome, o nome é Carlos. Então, muitos hebreus também começaram a pegar nomes egípcios. Que é uma curiosidade aqui. Existia um nome em egípcio muito comum chamado Merit. Merit. Só que Merit em egípcio significa amada de. Então tinha que ter um complemento. E geralmente era um complemento divino. Meritamun. Amada do deus Amon. Meritaton. Amada do deus Aton. Tá certo? Então sempre pedir um complemento. Amada de quem? Aí você sabe que os nomes, eles não são traduzíveis, mas eles são adaptáveis. James virou Tiago. Wilhelm virou Guilherme. Joseph virou José. Luke virou Lucas, em português. Né? Sei que você falou que virou... Não, Mário. Mário, né? Não, mas o Wilhelm virou Guilherme, bem diferente. Então, por isso. Sabe como é que os hebreus falavam Merit? Miriam. Miriam. É a hebraização do nome Merit. Aí só dando um spoiler pro pessoal aí, esse Merit vai ficar muito, esse Miriam vai ficar muito comum no povo judeu, e depois que eles vão ter contato com a Grécia, os judeus de fala grega vão chamar Miriam
de Marias. De onde veio o nome Maria. É o mesmo nome. Mas olha que interessante. Amada de quem? Não só Miriam. Tirou a divindade pagã ali. Então Moisés, ele queria fazer a coisa certa, mas ainda do jeito errado. Talvez o fato dele ter a maneira como ele mata o egípcio para resolver o problema, ao invés de ir pelas vias legais, a maneira como ele se impõe para separar a briga dos dois hebreus ali, demonstra que ele achava que poderia resolver o problema por conta própria. Agora eu digo assim, quando... As forças dos braços. Pela força que ele estava tendo. Na Bíblia, quando fala sobre não matarás, assim, não apareceu ali ainda, né? Vai aparecer depois. Vem depois vai a ser regra. O próprio Moisés que vai receber isso. E antigamente era uma então coisa tava meio... valendo aí. Não, Zé, óbvio que eticamente, né? Sim, é uma coisa, não mas foi uma coisa- tô pensando em termos de princípios bíblicos, etc. Chegou a ser Caraca. dito sobre não matar antes disso, porque... Sim, nós temos que, na verdade, os 10 mandamentos, como estão formatados, foram dados no Sinai. Certo, Tá. para Né? Moisés. Mais para pra Moisés, frente. para Moisés, mas para frente. Porém, Aí ele podia falar, mas não, você tinha que ter falado antes, podia ter falado para Deus. Né, mas falou, porque o princípio dos 10 mandamentos é anterior ao Sinai. Então, repito. Então tava liberado roubar. né? Não estava. Tanto é que, por exemplo, no Antigo Testamento, quando Caim mata Abel, Perfeito. Deus já falou que aquilo era um pecado, não matarás. Então não confundamos o formato da lei com o espírito da lei. Ele pegou a parte antes de Moisés e falou assim, cara, pra facilitar pra galera, vou fazer em bullets, tá? Porque não pode fazer. Deus mandou um PowerPoint. Tipo assim, ele falou assim, pô, tem Era muito bullets. texto, a galera não consegue interpretar. Então vamos mandar em bullets, aqui 10 bullets. É. Mas é Seguem sensacional isso. mesmo, quando você olha para os princípios, 10 bullets traduzem, cara, todo um conjunto de Tudo. ética absurdo, né? Absurdo. Melhor do que o Código de Hammurabi, por exemplo. Então, olha só, então a gente...